Olá pessoal, eu sou o Marcos Maltempe, professor e pesquisador da Unesp, e este é o podcast EducaBits. Será possível uma escola de educação básica, de ensino fundamental e médio, ser pautada nos moldes de um jardim da infância? O que vem à sua mente quando você pensa num jardim da infância? Provavelmente crianças se divertindo, brincando umas com as outras, interagindo entre elas e com as professoras, no parquinho, manipulando objetos, desenhando, pintando, enfim, em um ambiente lúdico e ao mesmo tempo voltado para o desenvolvimento cognitivo. O que a gente gostaria de destacar deste ambiente é que provavelmente aquilo que as crianças estão fazendo tem muito significado para elas. E parece que hoje em dia, nas escolas de educação básica, muitos alunos não veem significado naquilo que está fazendo. Por exemplo, ouçam essa pequena história em que uma aluna, ao final da aula, chega para a professora e pergunta: "Professora, o que eu aprendi hoje?" A professora acha estranha aquela pergunta, engraçada ao mesmo tempo, e se interessa saber o motivo da pergunta, e a criança responde que é porque todo dia ela chega da escola em casa e a mãe dela pergunta: "Filha, o que você aprendeu hoje?" E ela não sabe responder. Reparem que essa pequena anedota mostra um descompasso incrível entre aquilo que a professora está fazendo e aquilo que a aluna está fazendo no ambiente escolar. Mostra que a aluna não tem consciência do trabalho da professora, né? Que o trabalho árduo da professora de ensino não tem uma correspondência do ponto de vista da aluna em termos de aprendizagem. Então, mostra que ensino e aprendizagem não são a mesma coisa, que cada ato de ensino não corresponde a um ato de aprendizagem. Falar sobre ensino e aprendizagem é muito importante para a gente analisar a educação, que é o objeto do nosso podcast, junto com as tecnologias. Nas últimas décadas, a pedagogia deu bastante ênfase à didática, que é a arte de ensinar, ou são métodos, técnicas voltadas para o ensino, portanto, voltadas principalmente para a atividade do professor, e pouca atenção àquilo que pode ser chamado de matética, que está para a aprendizagem, assim como a didática está para o ensino. Ou seja, a matética é a arte de aprender, é aquilo que está mais do lado do aluno, portanto. O que podemos observar no Jardim da Infância são muitas ideias que iluminam o processo de aprendizagem e, portanto, são muitas ideias que a gente pode associar à matética. Mas é importante também a gente analisar, do ponto de vista da educação escolar, os tipos de conhecimento que a gente tem no mundo, e podemos dividi-los em dois principais, que é o conhecimento empírico e o conhecimento teórico. Sendo o conhecimento empírico aquele que a gente espontaneamente aprende desde que a gente começa a interagir com o mundo, ou seja, desde o nosso nascimento. E o conhecimento teórico é o conhecimento científico, que tem uma natureza diferente do conhecimento empírico. O conhecimento empírico se vale dos nossos órgãos do sentido para, a partir da visão, audição e tato, perceber o mundo e explicá-lo. Então, por exemplo, o conhecimento empírico é aquele que é construído a partir dos nossos órgãos do sentido, conforme eles percebem o mundo. Sendo assim, ele pode conter muitos erros do ponto de vista científico. Então, exemplo, muitas pessoas podem classificar baleia e morcego como peixe e ave, porque parte de suas características externas para isso. Então a baleia tem uma nadadeira, vive na água, o morcego tem asas e voa, e por isso são entendidos como peixe e ave, mas do ponto de vista científico, sabemos que são mamíferos. Já o conhecimento científico, ele não parte de características externas, ou seja, ele não está disponível aos nossos órgãos do sentido. O conhecimento científico, ele requer processos de pensamento como análise, síntese, comparação,
abstração e generalização para que se consiga desenvolvê-lo. Mas é importante afirmar que um conhecimento não vive sem o outro, ou seja, o conhecimento empírico e o teórico eles são indissociáveis. É interessante a gente observar que as tecnologias digitais atuais estão abrindo novas possibilidades para o conhecimento científico do ponto de vista da sua percepção e do seu desenvolvimento. Por exemplo, por meio dessas tecnologias a gente pode manipular pontos de uma circunferência e verificar que todos eles estão equidistantes ao centro da mesma circunferência. Eu posso experimentar isso mesmo, seja tocando na tela ou com o mouse. Essa é uma experiência que na realidade física a gente não consegue reproduzir, pois a gente pode pegar uma mesa circular, ter bem a noção de que ela é redonda, mas ainda assim não podemos verificar que os pontos estão equidistantes ao centro da mesa. Então esse é apenas um exemplo de que as tecnologias digitais podem tornar mais concreto aquilo que era só atingido por meio de processos de pensamento. E é este o fundamento que está por trás da ideia de um jardim da infância para a vida toda, que é a proposta de um educador norte-americano, Mitchell Resnick, ao propor o desenvolvimento de objetos manipuláveis, entre outros, que abarquem tecnologia de modo a que tenha um potencial mais rico em termos de aprendizagem para os alunos na interação com eles. É importante enfatizar que o conhecimento empírico esteve sempre junto à humanidade, e é muito importante. Então, nos primórdios, os mitos explicavam, por exemplo, muitas coisas e eram tidos como os verdadeiros, Então, a partir da explicação de que os raios ou tempestades ou outros fenômenos naturais eram manifestações de deuses, a gente explicava as coisas, Hoje em dia a gente vê que a ciência explica de uma outra maneira tais fenômenos e pode ser que daqui 50, 100 anos essas explicações também sejam ainda mais refinadas e ou pontos do que a gente acredita hoje como sendo explicações científicas para certos fenômenos não se sustentem mais. Na história da ciência há vários episódios em que isso acontece, É importante destacar também que apesar da ciência se apoiar em fatos e, portanto, gostar muito de fatos, nós, seres humanos, gostamos muito dos fictos, ou seja, da ficção, da imaginação. É importante, portanto, levar em consideração, em processos de aprendizagem, a imaginação, a ficção, que nos ajuda a interpretar e a desenvolver o conhecimento também científico. Bom, retomando então a nossa questão inicial, que era uma escola de educação básica, ensino fundamental e médio ser pautada ou ter a dinâmica de um jardim da infância, o que a gente está buscando, para além dos significados também, é atender ou buscar desenvolver ainda mais o interesse e a curiosidade dos aprendizes. Todos os aprendizes e estudantes têm curiosidade, O ser humano é curioso desde o seu nascimento. E muitas vezes essa curiosidade é tolhida ou é diminuída nas escolas porque ela leva a erros e se esses erros são punidos, o aluno passa punidos de diferentes formas. A punição pode ser na forma de chacota, dos seus próprios colegas ou mesmo de nota do professor. Isso daí faz com que o aluno tende a ficar mais quieto, a não se expor tanto e portanto, arriscar menos. Então, ele não manifesta tanto seus pensamentos, o que é uma pena. Do ponto de vista da curiosidade, expor os pensamentos, colocar aquilo em debate, é uma maneira de avançar em termos do próprio conhecimento, porque o erro passa a ser um motor que faz as pessoas pensarem, discutirem, conversarem sobre aquilo que está sendo trabalhado. Se isso aí está apoiado em experiências tanto tecnológicas, virtuais, concretas,
Isso é muito interessante no contexto do desenvolvimento de projetos que podem ser, portanto, discutidos e mostrado para outros, né? É importante destacar também que a curiosidade e principalmente a criatividade não acontecem em cabeças vazias. A gente precisa ter conteúdos para que a gente consiga avançar em termos criativos. Imaginem, por exemplo, aquela história do Isaac Newton, físico renomado e muito conhecido, em que embaixo de uma macieira cai uma maçã na cabeça dele e a gente associa essa história à lei da gravidade, né? Pensou em termos de forças, né? Uma força atraindo a maçã para baixo e por isso quando ela se soltou da macieira caiu na cabeça dele. Veja que impossível alguém que não estivesse já com muitos conteúdos na cabeça, pensando a respeito, fazendo relações, impossível alguém ter o mesmo tipo de perspectiva ao uma maçã cair na cabeça. Portanto, a criatividade depende justamente de estudos, conteúdos, né? A educação criativa, a educação Jardim da Infância não prescinde de concentração, estudo, foco. É algo que deve estar acompanhado, mas a perspectiva que ela busca, que provavelmente a gente não consegue contemplar na educação tradicional, vamos chamar assim, é aquela que satisfaz interesses dos alunos. E dentro dessa satisfação, veja que o professor não tem um compromisso da utilidade do conhecimento. Ou seja, não é compromisso do professor responder a todas as questões do aluno do tipo, professor, para que serve isso? Para que serve esse conteúdo que a gente está estudando aqui? Onde que eu vou usar isso na minha vida? É isso que eu estou chamando de utilitarismo do conhecimento. Responder a isso é praticamente impossível, mas o professor sim tem o compromisso com o significado. Aquele conhecimento que está sendo trabalhado em sala de aula, que provavelmente é apoiado em outros conhecimentos que o próprio professor trabalhou ou que professores anteriores a ele também trabalharam em sala de aula, este sim é fundamental, né, que o professor tenha compromisso para que o aluno desenvolva sua capacidade cognitiva em termos de conteúdos daquilo que o professor está ensinando. Bom, pessoal, esse era o assunto de hoje, que a gente queria abordar hoje no nosso segundo podcast. Agradecemos aí a participação de todos vocês. Um grande abraço.